Olá, boa noite. Somos alunas do curso de Biomedicina da PUC Minas e esse trabalho é da matéria de Perícia e Toxicologia Forense. E o nosso trabalho, que vamos falar hoje é sobre MDMA e sexo químico. O MDMA é conhecido pelo termo êxtase. É usado frequentemente como uma droga recreativa. Os efeitos recreativos desejados mais comuns são aumento da empatia, estado de euforia e sensação de prazer, principalmente. Apesar de se conhecer algumas experiências por injeção e por inalação, essa substância é consumida por via oral em forma de comprimidos. O MDMA é um composto derivado da metanfetamina que apresenta propriedades estimulantes derivadas da anfetamina e alucinógenas derivadas da mescalina. Embora esses efeitos do êxtase percebidos pelos usuários sejam predominantemente positivos, há inúmeros relatos de reações adversas e mortes relacionadas à sua ingestão. Os efeitos adversos mais comuns do consumo de MDMA são dependência, problemas de memória, paranoia, insônias, visão turva e outros sintomas. O sexo químico, ou conhecido popularmente como chemsex, se refere à prática sexual sob influência de drogas psicoativas. Muitas vezes, usando as drogas de maneira combinada, como por exemplo a utilização de álcool e o êxtase, há uma facilidade na realização de sessões de sexo com duração prolongada. Além disso, alguns homens relatam inclusive que o uso dessas drogas auxilia a lidar com sentimentos negativos como a falta de confiança e baixa autoestima. No entanto, o sexo químico não é isento de riscos e tem contribuído bastante para situações de risco à saúde dos homens gays e bissexuais, principalmente. O primeiro risco é o abuso e a possível dependência das substâncias utilizadas na prática sexual. Além disso, a prática pode também contribuir com o aumento de se contrair infecções sexualmente transmissíveis. Isso porque, em sua maioria, os praticantes optam pela não utilização dos preservativos. O MDMA foi sintetizado e patenteado pelo laboratório alemão Merck em 1912 como um inibidor do apetite, mas não se tornou comercialmente viável principalmente em razão de vários efeitos adversos. Em 1950, ressurgiu como um método para reduzir a inibição em pacientes submetidos à psicanálise, atuando como elevador do estado de ânimo e complemento nas psicoterapias. Em 1953, o MDMA reapareceu nos Estados Unidos quando o exército americano testou inúmeras substâncias com fins militares. Mas, em 1985, o MDMA tornou-se restrito nos Estados Unidos, fazendo parte da lista do Convênio de Substâncias Psicotrópicas, que inclui substâncias com elevado potencial de abuso, sem benefício terapêutico e de uso inseguro, mesmo com supervisão médica. No Brasil, é considerada uma substância de uso proscrito, definido pela Portaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em 12 de maio de 1998. Assim que surgiu o termo chemsex, também conhecido como party and play, que adentrou no vocabulário de certos segmentos da população gay e tem sido atraído significativamente a atenção da mídia. Neste sentido, definiu-se chemsex como comportamento sexual entre homens que ocorre sob influência de drogas consumidas imediatamente anteriormente ao ato e ou durante a sessão sexual. Os efeitos psicoestimulantes do MDMA são observados de 20 a 60 minutos após a ingestão de doses moderadas do êxtase, persistindo por 2 a 4 horas. O pico de concentração plasmática ocorre 2 horas após a administração oral e os níveis residuais são encontrados 24 horas após a última dose. A área sobre a curva do MDMA sugere uma farmacocinética não linear, ou seja, o consumo de doses elevadas da substância pode produzir aumento desproporcional nos níveis plasmáticos. Embora o mecanismo de ação do MDMA sobre o sistema nervoso central não esteja totalmente descrito, tem-se descrito que o MDMA interfere em diferentes neurotransmissores, sendo os neurônios serotonérgicos mais suscetíveis. Os efeitos do MDMA sobre o humor são mediados por dois neurotransmissores, dopamina e serotonina. E os efeitos sobre a termorregulação são mediados pela noradrenalina. Além disso, após a administração do MDMA, há aumento nos níveis sanguíneos de cortisol, prolactina e hormônios, como a CTH e o ADH. O MDMA interfere em vários neurotransmissores, causando liberação de serotonina, dopamina e norepinefrina no sistema nervoso central, os quais estão envolvidos no controle do humor, termorregulação, sono, apetite e no controle do sistema nervoso autônomo. O aspecto mais importante do uso do êxtase a longo prazo é o risco de efeitos neuropsiquiátricos irreversíveis.
A eliminação da droga depende parcialmente do metabolismo hepático. Cerca de 65% da dose de êxtase é eliminada sem metabolização por excreção renal. Apesar das evidências de neurotoxicidade observadas em usuários do MDMA, o mecanismo envolvido não está totalmente esclarecido. Há indícios que sugerem o papel do estresse oxidativo no processo de neurotoxicidade. O MDMA aumenta a formação de radicais hidroxilas, aumenta a peroxidação lipídica e diminui a concentração de antioxidantes endógenos, como vitamina E e ácido ascórbico. Agora iremos falar a respeito da toxocinética e toxodinâmica básica, que vai ser o processo desde quando essa droga entra no nosso corpo até ela ser excretada. A toxocinética tem a ação do organismo sobre o agente tóxico, procurando assim diminuir ou impedir a ação nociva da substância sobre ele. Vai resultar, a partir daí, a quantidade intoxicante disponível para interagir com o sítio-alvo e, consequentemente, exercer a sua ação tóxica. Nessa fase, então, da toxocinética, ela vai ser constituída pela absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A toxodinâmica, ela vai ser caracterizada pela presença, em sítios específicos, do agente tóxico ou do seu produto de biotransformação, que ao se interagirem com as moléculas orgânicas das células, eles vão produzir alterações bioquímicas, morfológicas e também funcionais que vão caracterizar o processo de intoxicação. Falar do mecanismo de ação tóxica, a interferência no funcionamento de sistemas biológicos, vamos ter a inibição irreversível de enzimas, que vai ser o seguinte: os inibidores vão se ligar no sítio-alvo da enzima de modo a formar um complexo estável, ou seja, vai haver a formação de uma ligação covalente entre o inibidor e a enzima. Já na inibição reversível de enzimas, vai ter uma diminuição da atividade enzimática através de interação reversível, ou seja, esse inibidor ele vai estabelecer com a enzima um complexo com uma ligação instável, ou seja, ela não vai ser covalente. Vamos ter também a síntese letal. O agente tóxico ele vai ser incorporado à enzima e vai sofrer reações metabólicas. Com isso, vai gerar produtos anormais e tóxicos. Já no caso do sequestro de metais essenciais, como é o caso de alguns quelantes, eles vão sequestrar metais essenciais que vão ser cofatores das enzimas. Em relação à interferência com o sistema genético, temos a ação citostática, que vai impedir a divisão celular, a ação mutagênica, que vão ser as alterações do código genético em células germinativas, a ação carcinogênica, que vai ser um crescimento desordenado de células devido às alterações cromossômicas. Por fim, temos a teratogênese, que vai sofrer a ação dos agentes teratogênicos no código genético do embrião. Os principais métodos analíticos para determinar a composição dessas drogas vão ser a espectroscopia no infravermelho, eletroforese capilar, a cromatografia líquida e a cromatografia em fase gasosa, a espectrometria de massa em associação com a cromatografia em fase gasosa. O crescimento do uso de drogas durante o sexo despertou preocupação quanto à realização de práticas sexuais de alto risco. Homens que usam drogas durante o sexo são mais propícios a se envolverem na transmissão do HIV do que homens que não utilizam. O potencial de transmissão do HIV é incrementado quando existe um grande número de parceiros sexuais, assim como também surgem riscos de transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mais do que um drama pessoal, o consumo de drogas ilícitas produzem resultados negativos em relação aos gastos com saúde pública, destinados ao tratamento do viciado e na questão social, visando combater os crimes decorrentes do uso dessas drogas. Uma das principais ferramentas utilizadas internacionalmente é conhecida como Sistema de Alerta Rápido, Prévio ou Precoce. As ações podem ser tomadas em nível de segurança pública, de política pública e de pesquisa. O objetivo geral é manter uma vigilância por meio do uso de informações de diversas fontes, visando apoiar o desenvolvimento de intervenções rápidas. Medidas públicas como inserção de palestras, debates e atividades em escolas para conhecimentos dessas drogas
Seus efeitos no organismo, dependência química, são essenciais para que o público jovem conheça as consequências do uso de drogas e principalmente da droga em questão, que vai ser o MDMA. A inclusão dessas medidas no controle de drogas pode ser efetiva de diversas formas, em conjunto com as demais ações que são praticadas no Brasil. Pode-se concluir que as drogas ilícitas continuam a pôr em risco a saúde e o bem-estar de pessoas em todo o mundo. Essas drogas representam uma grande ameaça para a estabilidade e a segurança de várias regiões e para o desenvolvimento econômico e social. Está bem claro que o consumo de MDMA e o chemsex a longo prazo pode acarretar em sérios problemas de saúde, inclusive o aparecimento de complicações incompatíveis com a vida. Diante das complicações associadas ao uso dessas drogas, é necessária a implantação de um tratamento de emergência com medidas de suporte e tratamento médico para cada uma dessas complicações, além da capacitação de profissionais de saúde para esse tipo de intervenção.